a doutora Eloá Maria Cecília da Silva, né, advogada, consultora jurídica empresarial e professora especialista, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Sindical, pós-graduada em Direito dos Transportes, especialização em Direito Marítimo, Portuário e Offshore, especialização em Direito Militar, advogada há 7 anos no Sindicato dos Práticos do Rio de Janeiro, ZP15, e sócia do escritório de advocacia Eloá Silva e Associados. Então, vou aqui trazer a doutora Eloá também, pela primeira vez aqui no nosso canal. Boa noite, doutora Eloá, seja bem-vinda. Boa noite. Ao Conexão MTZ, e a oportunidade aqui de estar lhe apresentando aqui para a nossa audiência e para quem vai se inscrever aí no curso do Instituto Beckman. Boa noite. Boa noite, Montes. É um prazer enorme estar aqui essa noite com todos vocês. Eu estou muito lisonjeada pelo convite de estar participando dessa pós no Instituto Beckman. E mais feliz ainda com a equipe de peso, né? Esses professores de peso que estão nos prestigiando. Eu acho que eu também vou ser uma que vou fazer essa pós. Eu tenho as manias de anotar, eu até anotei aqui o professor Augusto Grier com o Direito do Trabalho Portuário e Ministério Público, e estou muito feliz e acho que quem for aluno da pós vai aprender muito e assuntos muito importantes, assuntos relevantes no direito portuário e também na gestão de pessoas, né? Vai aprender bastante também com o doutor Carlos Nascimento. Fiquei feliz que ele também vai falar sobre a praticagem, e eu trabalho aqui na praticagem do Rio já há 7 anos, e a gente também vai aprender sobre os contratos de seguros e análise de risco. E o doutor Cláudio Fontinelli também nos abrilhantou aqui falando sobre a sua disciplina, e também iremos aprender sobre cargas, sobre os navios, rebocadores, também sobre os portos. É muito, muito interessante. É um curso, uma pós-graduação completa. E eu confesso que eu também, acho que eu vou ser aluna também. Eu vou estar nessa galera que está aprendendo e ensinando. Mas vamos lá. As minhas disciplinas na pós vou tratar sobre o direito do trabalho no setor marítimo, offshore e no comércio exterior, sobre o direito do trabalho e processo do trabalho na gestão de pessoas e recursos humanos nos setores marítimo, portuário, comércio exterior e offshore. Então, vamos lá. Meu plano de ensino, em primeira mão, é falar sobre o direito do trabalho relacionado a algumas áreas do direito, tá? E aí nós vamos falar sobre o direito do trabalho na administração de empresas, nós vamos falar sobre o direito do trabalho com a contabilidade, com a estatística, com a medicina, com a psicologia e filosofia. E vamos falar do direito do trabalho também com o direito constitucional, com o direito civil, com o direito comercial, com o comércio exterior, com o direito administrativo, com o direito internacional, com o direito marítimo, portuário e com o direito aduaneiro. Então, nós vamos abranger toda essa área, entendeu? Então, nesse plano de aula da pós, é importante deixar claro que nós estaremos voltados ao público, não só do direito, porque quando fala em direito do trabalho, pensa assim, essa pós é só para alunos alunos de direito e advogados. Não, por quê? Porque nós estamos falando também das pessoas que trabalham com RH, que atualmente está mais conhecida como gestão de pessoas. Então, se você trabalha na área marítima, numa empresa marítima, na área portuária ou na área de comércio exterior, e você atua com gestão de pessoas, você vai estar conosco, vai entrar nesse time e vai poder compreender o universo existente na relação de trabalho, o universo existente na relação do trabalho marítimo, do trabalho portuário, do trabalho offshore. Você vai poder compreender os direitos
e deveres do trabalhador, os direitos e garantia dos trabalhadores. Você vai entender e compreender sobre os contratos de trabalho, sobre legislação nacional e internacional, vai compreender sobre acordo coletivo de trabalho, sobre as convenções coletivas de trabalho e o melhor, porque quem me conhece, quem está assistindo, que eu fiz questão de enviar para alunos e para outras pessoas que também me conhecem, sabe como eu trabalho e como são as minhas aulas. Aprendendo na prática, tá? Para isso, eu até perguntei para o professor Beckman, professor, a gente pode falar sobre o processo do trabalho, sobre processo eletrônico, sobre cálculos trabalhistas, rescisão de contrato de trabalho, porque quem trabalha em gestão de pessoas e chegar um termo de rescisão do contrato de trabalho e não conseguir entender, tem que fazer após. Tem que ligar para o Instituto Beckman, se matricular, porque vai aprender, vai entender uma rescisão de contrato de trabalho, vai sentar, vai fazer os cálculos e vai ter êxito. Então, vai agregar conhecimento para esse profissional. Por isso eu digo mais uma vez, não é só para o profissional na área do direito, não. É para o profissional que trabalha numa empresa marítima, que é uma seção de cargo, quer entender a questão de gestão de pessoas, quer entender o direito do trabalho, como eu disse, a relação do direito do trabalho com outras áreas do direito e com outras áreas diferentes do direito, como a administração de empresa, como o comércio exterior, enfim. Então, a minha disciplina é essa, entendeu? É aplicar o direito do trabalho para quem trabalha nas áreas marítima, portuária e offshore. Então, nós vamos aí também estudar as NR, principalmente a 29, a 37 e a NR30, que são as NRs que falam sobre a segurança no trabalho marítimo, no trabalho portuário e no trabalho offshore. Nós vamos falar também, aí eu creio que o meu colega também vai falar sobre isso, que é sobre o OGMA. Nós vamos dar uma passadinha para entender, e vai ser muito bacana, tá? Eu vou assistir a aula de todos, né? Eu, conforme eu falei, eu vou estar ensinando e aprendendo, vai ser uma troca. Nós vamos entender sobre o conflito de leis no espaço, isso é muito importante, e aprenderemos também sobre a luz do direito do trabalho, uma relação do trabalhador que foi contratado no Brasil e foi transferido para o exterior, ou foi contratado diretamente para laborar no exterior e, consequentemente, transferido para o Brasil, ou o contrato dele iniciou no Brasil e se encerrou no Brasil. Então, nós vamos tratar de todos esses conflitos, de todas essas questões de contrato de trabalho, de rescisão de trabalho. Nós vamos falar sobre o princípio da Lex Lot Executius, que está dentro do conflito de leis do trabalho no espaço. Não tem como falar de conflito de leis trabalhistas no espaço sem estarmos falando desse princípio. Vamos falar do princípio, porque, como a gente sabe, a nossa Justiça do Trabalho, ela é paternalista e não tem como fugir do princípio indúbio pro operário. Então, nós vamos falar também sobre isso, vamos falar de execução trabalhista, vamos falar de cálculos, nós vamos falar sobre o Direito Internacional do Trabalho, OIT, vamos também dar uma pincelada no Ministério Público do Trabalho, e aí também eu vou estar falando sobre, e também vou estar assistindo a aula do professor Augusto Grieco também a respeito. Não vamos deixar de falar também da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, e nós vamos também falar de um assunto muito atual e muito importante, que são as legislações que, com a pandemia, tá? Depois do decreto número 6 de 2020, onde se decretou o estado de calamidade pública aqui no Brasil, nós tivemos várias MPs, como, por exemplo, a medida provisória 927, a 936, que foi convertida na Lei 14.020,
que instituiu o programa emergencial. Nós tivemos a MP 945, que foi convertida na Lei 14.047, que são as medidas do setor portuário, e mais outras que foram instituídas no período de pandemia. Algumas não foi transformada em lei, outras foram, e aí é importante. Por quê? Porque são fatos novos e que nós que trabalhamos, quer seja com direito do trabalho, quer seja com gestão de pessoas, nós temos que estar atualizados, nós temos que estar cientes de como iremos aplicar a legislação no nosso setor, no nosso trabalho. Então, aí nós vamos falar também sobre o teletrabalho e sobre o trabalho de home office. Vamos ver essas diferenças, vamos ver o que a lei fala, o que a lei, onde se aplica a lei, e vamos entender sobre tudo isso. Então, no geral, eu vou estar com vocês, cuidando da parte do direito do trabalho no setor marítimo, offshore e no comércio exterior, e também do direito do trabalho e o processo do trabalho na gestão de pessoas. Vamos falar, então, do início, que vai da teoria do direito do trabalho, vamos falar da relação do direito do trabalho com outras áreas, e vamos estar fazendo todo esse resumo que eu passei agora da minha disciplina, até chegarmos no finalzinho, que são as legislações novas, os processos eletrônicos, os cálculos trabalhistas, enfim, toda essa questão. E nas aulas nós vamos ter a prática, né, que eu chamo de casos concretos, são casos do dia a dia, né? E o dia a dia que eu digo são questões referentes a empresas, claro que sem citar nomes nem nada, mas temos que aprender. Não adianta só vir com a teoria, e quando chegar na hora e nós vamos ter que se desenrolar, nós vamos ter que saber como executar. E aí é bom você, em sala de aula, você ter essa compreensão. Eu me formei em 1998. Eu tenho bastante tempo, né, de formada. E fui trabalhar com o direito do trabalho em 2010. Primeiro eu trabalhei com direito sindical e depois eu fui para o direito do trabalho. E eu só fui conhecer o direito marítimo em 2014. E eu fico muito triste de não tê-lo conhecido antes, porque é uma paixão. Virou uma paixão. Não tem quem conheça o direito marítimo e não se apaixone, né? Então, eu comecei a querer me aperfeiçoar, a querer aprender cada vez mais. E, com isso, é muito importante nós estarmos nos atualizando, estarmos sempre agregando conhecimento. Porque você vai aplicar, uma hora vai servir, você vai conseguir aplicar aquilo que você aprendeu na prática. Então, é muito importante que nós venhamos estudar esses casos, ou uma reclamatória, ou uma rescisão para analisarmos, ou uma situação numa área trabalhista marítima, numa área trabalhista portuária, ou numa área trabalhista offshore, ou numa gestão de pessoas, uma pessoa que trabalhe no setor de RH de uma empresa marítima diante de um contrato de trabalho, entendeu? Então, nós vamos ter esses casos, esses exemplos, para nós trabalharmos na prática. Assim como o nosso colega mencionou sobre casos relacionados à praticagem, sobre casos relacionados a cargas de navios. Então, nós vamos aprender tudo isso na prática. Então, nós vamos ter nas nossas aulas muito prática e muito teoria, porque também não adianta a gente também ficar só na prática, né? Mas eu particularmente, eu digo para vocês que é na prática, é no nosso dia a dia que a gente consegue colocar ali o que aprendeu, ver como está ali o seu conhecimento, ver o erro, consertar aquele erro e reparar aquele erro, melhorar e chegar ao êxito. Ou, se for o caso,
aprender, colocar em prática e acertar. Então, a ideia é essa. Eu convido a todos que estão assistindo para falar com seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, para conhecer um pouco mais da pós do Instituto Beckman e divulgar, falar de cada profissional, falar da experiência de cada um que vai estar ministrando as aulas, que é muito importante, porque nós vemos que é um grupo de peso, é um grupo que não está aqui para perder tempo, está aqui para ensinar, para fazer o aluno aprender, para fazer aquele aluno um grande profissional. A gente está sempre agradecendo aos nossos professores, nossos mestres, porque se somos profissionais que somos hoje, é graças a eles. Então, nós estamos aqui para isso, para ter orgulho de dizer aquele ali foi meu aluno na pós. E ele está ali com a mão na massa, ele aprendeu, ele está colocando em prática o que ele aprendeu, e é isso. Então, a nossa ideia é essa, é repassar conhecimento para você, aluno, dirimir todas as dúvidas, é poder trabalharmos juntos, ensinar, aprender, e vamos juntos atrás de conhecimento, porque conhecimento é importante. E é isso. Com certeza, professora, né? Doutora Eloá, conhecimento é importante. Isso aí a gente leva para onde vai, né? Com certeza. A bagagem aí. Falaremos também da reforma trabalhista, desculpa, eu até me esqueci. Falaremos da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, que está em vigor, né, já desde então, mas que é importante, porque tem pessoas que trabalham nessa área de RH e de gestão de pessoas e que ainda têm dúvidas. Então, nós falaremos também. Então, não vai ficar dúvidas para quem se inscrever aí no curso de pós-graduação, né? E participar aí da aula da doutora Eloá. Professora, daqui a pouco eu trago de volta aqui na tela. Tá bom? Muito obrigado. E a gente vai dar continuidade aqui. Vou chamar o Beckman aqui de novo. Daqui a pouco